pessoas, aqui estou eu mais uma vez em mais um podcast e no podcast de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu considero bastante pertinente, bastante importante, um assunto de não tão fácil assimilação, porém espero que eu consiga explicar para vocês da forma mais sucinta possível e que vocês consigam entender o que eu estou falando. Enfim, no podcast de hoje eu vou falar sobre a relação entre realidade e verdade, que são duas coisas cujo significado para mim diferem, são coisas similares, dois conceitos similares, porém não sinônimos, e que no meu ponto de vista a gente precisa tomar cuidado ao lidar com essas duas coisas. Antes de tudo, eu gostaria de falar duas coisas antes de começar o assunto. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pessoal que me acompanha, que acompanha o canal. Eu tenho percebido que nos últimos 2 meses o meu canal deu uma boa crescida, não somente assim em números, o números não é assim tão importante, mas eu tenho percebido que tem surgido bastante gente que concorda com os meus pensamentos, gente que discorda dos meus pensamentos, às vezes pessoas que concordam com a maioria dos meus pensamentos em algum vídeo se mostram discordantes do meu pensamento e tal. E eu não estou falando necessariamente da treta que deu no meu último vídeo, não estou falando necessariamente disso. O que eu quero dizer é que eu tenho reparado que eu tenho conseguido atrair, de certa forma, públicos abrangentes, públicos que muitas vezes discordam do que eu falo e frequentemente têm argumentos, bons argumentos, discordando do que eu tô falando e tal. E às vezes as pessoas vêm discutir, isso no bom sentido da coisa, discutir respeitosamente comigo sobre as coisas que eu falo, sobre teorias, blá blá e tal. E eu acho isso uma coisa muito legal, porque eu gosto de contrapor argumentos, de ver quais são os argumentos do outro lado e tal. Então eu gostaria de agradecer para todos vocês, não somente por acompanhar meu canal, mas também pelo crescimento que está tendo e que eu acho que é uma coisa muito boa. Não somente, como eu falei, em números, mas também em diversidade, assim, de divergência de pensamentos e tal. E sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês não concordem ou concordo, eu gostaria de acrescentar, só reforçando, podem fazer. Eu não me importo muito com pessoas que discordam de mim, eu até acho natural. Então é isso aí, eu gostaria de agradecer para todo mundo, em primeiro lugar. Segundo lugar, que me desafiaram a fazer o desafio do karaokê, é um desafio que tá rolando aí em alguns podcasts, o Hernani, se não me engano. Não foi o Hernani. Foi algum cara aí de um podcast, acho que o carinha do podcast Porco Suíno, alguma coisa assim, que lançou o desafio, aí espalhou. E aí chegou a minha hora, me indicaram para fazer esse bagulho. Eu não vou fazer agora, nesse podcast, mas o próximo vídeo vai ser justamente eu fazendo esse desafio do karaokê. E vai ser ridículo, vai ser uma merda. Puta que pariu, vai ser o pior vídeo do meu canal. Mas enfim, só para avisar vocês que o meu próximo vídeo vai ser eu fazendo o desafio do karaokê. Bom, vamos agora pro assunto principal. A relação entre realidade e verdade, no meu conceito, claro. Bom, em primeiro lugar, realidade. Qual é o meu conceito sobre realidade? Aliás, antes de tudo, para quem, eu acho que um pessoal do meu canal que acompanha, acho que já deve ter lido, estudado um pouco a respeito do mito da caverna de Platão, a alegoria da caverna de Platão. Para quem compreendeu esse mito, a alegoria, talvez eu não vá acrescentar muita coisa de novidade. Mas talvez vá acrescentar. Enfim, se você já leu o mito da alegoria de Platão, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Realidade. Realidade, para mim, é uma palavra com significado subjetivo, é uma palavra com significado pessoal. O que é a realidade para mim? A realidade, para mim, é algo que varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eu, do meu ponto de vista agora, onde eu tô, olhando assim para minha visão, na minha frente tem o meu cabide, tem a parede do meu quarto, tem uns quadros de obra de arte, tem um carregador do meu celular, minha carteira, blá blá e tal. E eu diria que nesse momento essa é a minha realidade, é a realidade que está me cercando, é a realidade empírica daquilo que está ao meu redor. Já, por exemplo, você que está me ouvindo, você provavelmente vai ter outra realidade. Você deve estar aí na frente do seu notebook ou computador, ou sei lá onde que você está. Sei lá se você está no seu trabalho, se você está na sua casa, se você está na casa da puta que pariu, enfim.
O que eu quero dizer é que, para mim, a minha realidade no momento é essa que eu descrevi. Para você, a sua realidade nesse momento de agora, que aliás, agora que eu estou gravando, é um momento, quando você ouvir, vai ser outro momento no período de espaço-tempo. A sua realidade vai ser uma realidade, pode ser que seja semelhante à minha, mas pode ser que seja completamente diferente à minha. E a realidade é basicamente isso daí. A realidade é o que cada um de nós consegue captar, enxergar, ouvir, falar. A realidade está muito ligada aos 5 sentidos, está muito ligado ao empirismo, aquilo que nós conseguimos detectar através de qualquer um dos nossos 5 sentidos, e às vezes até aquilo que vem no sentido implícito através de fatores psicológicos e tal. A realidade seria, vamos imaginar a seguinte situação: um prédio. Um prédio, ou uma casa, um prédio, para ficar mais fácil. Um prédio, todo mundo concorda que um prédio geralmente tem 4 lados, certo? E imagina que você está de frente para o prédio e você está olhando para um dos lados do prédio. Se você ficar no ponto em que você está parado olhando para o prédio, você vai ver provavelmente só um dos lados. E se alguém te perguntar, o que você está vendo? Vamos supor que você não soubesse o que é um prédio. E alguém te pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo uma barra gigante, estou vendo um negócio quadrado gigante, que só tem um lado. Vamos supor que você só veja a parte da frente. Beleza. Essa é a realidade da pessoa, essa é a parte que ela tá vendo, é como se ela estivesse vendo um quadrado gigante, resumidamente, que só possui um lado, que é só aquilo lá que a pessoa tá vendo. Porém, se a pessoa andar um pouco mais para a esquerda, ou um pouco mais para a direita, ou melhor ainda, se a gente ter uma visão de cima, suponhamos que a gente pudesse voar e a gente pudesse ter uma visão de cima, a gente ia ver que o prédio não somente é um quadrado, o prédio é também um quadrado, porém o prédio não possui somente um lado. O prédio possui o lado que a pessoa está olhando e mais 3 outros lados. Então, se a pessoa não andar ao redor do prédio, ou então ela não estiver de um ponto de vista em que dê para ver o prédio de todos os pontos de vista, ela não vai saber que o prédio tem 4 lados, a não ser que ela seja instruída por um meio externo, a não ser que ela saiba o que é um prédio, enfim, mas suponhamos que seja uma pessoa que não acabou um Tarzan que acabou de chegar à civilização. Então é basicamente isso daí a realidade. Se eu estiver, por exemplo, olhando para um lado do prédio, vamos supor que eu estou olhando para o lado do prédio que é um lado azul, uma outra pessoa, uma pessoa X está olhando para outro lado do prédio e outro lado do prédio é verde, outra pessoa amarelo, outra pessoa vermelho. Se me perguntar, o que você está vendo, eu vou falar que eu estou vendo uma barra gigante, nesse exemplo que eu estou dando, uma barra gigante da cor azul que eu falei. Enfim, a cor lá que eu tô vendo. A outra pessoa vai falar, eu tô vendo uma barra gigante da cor amarela. A outra pessoa vai falar, eu não tô vendo, eu sou cego. Por exemplo. E a outra pessoa vai falar de outra cor. O que eu quero dizer é que cada um possui uma realidade, cada um possui algo que o cerca que é distinto, não porque aquilo que o cerca é de fato distinto. Não necessariamente, mas porque muitas vezes a capacidade de percepção das pessoas variam. E onde eu quero chegar com isso? A realidade, não necessariamente a realidade está errada, mas não necessariamente a realidade está certa. Por exemplo, no exemplo que eu dei, eu estou vendo um lado azul. Eu estou mentindo ou eu estou errado em falar que eu estou vendo uma barra gigante azul? Não estou errado. Porém, eu também não estou certo se eu afirmar que aquilo ali é uma barra gigante azul. Não, aquilo não necessariamente não é uma barra de ferro gigante azul, mas também não necessariamente é uma barra gigante de ferro azul. Por quê? Porque a outra pessoa que vai estar olhando do outro lado vai estar vendo uma barra gigante de outra cor, e a outra pessoa de outra cor, e por aí vai. E todas as pessoas que estão olhando a barra gigante, que é o prédio, estão erradas? Não necessariamente elas estão erradas, porém a visão delas
é incompleta. E nesse caso, se somar as 4 visões, ou 4 ou mais visões, se somar as visões dela, a visão delas ser completa. Porém, ainda não chega no ponto que seria a verdade, que é o outro ponto que eu vou chegar daqui a pouco. Então, basicamente, a realidade é aquilo que faz parte do nosso cotidiano e que nós conseguimos captar de alguma maneira. Então é a realidade, é aquilo, é a casa ou o prédio, ou sei lá, onde você vive, é aquilo que você consegue captar, é aquilo que você tem capacidade de ouvir, de ver, de tocar, de sentir, de assimilar. Ou seja, e pelo fato de nós sermos pessoas com diferentes capacidades de assimilação, isso resume que a realidade é diferente para cada um. Por mais que nós estejamos olhando um objeto ou para o mesmo objeto, muitas vezes a gente vê coisas diferentes. E isso mesmo se a gente estiver olhando da mesma perspectiva, porque imagina a situação, você está olhando para o objeto e um daltônico também está olhando para esse objeto. Tudo bem, a gente pode ver a forma, o objeto da mesma forma, porém a cor muito possivelmente vai ser diferente. Então, enquanto eu vejo o objeto vermelho, o daltônico vai ver azul, por exemplo, não sei. Enquanto eu vejo um objeto da cor, sei lá, enfim, vocês entenderam, eu acho que vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Então a realidade, ela é muito ligada às nossas capacidades de percepções e aí é onde eu entro no segundo ponto. Ela também é ligada às nossas limitações. Por quê? Porque se a realidade, na minha concepção, ela é ligada à nossa capacidade de percepção, então ela também é ligada às limitações da nossa capacidade de percepção. Então, por exemplo, se eu estou olhando para qualquer coisa, eu vejo essa qualquer coisa do meu ponto de vista, aquilo lá, não necessariamente eu estou vendo aquilo lá de um ângulo que representa tudo aquilo lá. Um outro exemplo agora, tirando o exemplo do prédio. Vamos supor que eu estou olhando para o horizonte, a linha lá do horizonte, eu ou você. A minha realidade é aquilo que os meus olhos conseguem ver e que vai do ponto onde eu estou, andando em linha reta, até a linha do horizonte. Se você perguntar para mim qual é a minha realidade naquele momento, é a realidade que vai do ponto em que eu estou até o horizonte, que é até onde a minha visão consegue chegar no máximo. Porém, claro, se você me perguntar, então só isso para você existe? Não. Eu sei que além da linha do horizonte, ainda há mais coisas além da linha do horizonte. E não somente além da linha do horizonte, mas até mesmo atrás de mim também tem mais coisas. Então não somente a direção dos meus olhos é limitada, a capacidade de enxergar minha é limitada, mas eu também estou limitado por concepções, por limitações até corporais de enxergar tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu tô limitado não tanto pela capacidade de enxergar do meu olhar, por exemplo, eu enxergo até, 500 metros de distância, por exemplo, e depois não enxergo mais, quanto também pelo fato de que a minha visão não consegue ser 360 graus, ela possui uma abertura máxima de sei lá quantos graus. Enfim, a nossa capacidade empírica de acepção, de percepção das coisas é muito baseada nos nossos sentidos, e os nossos sentidos são limitados. Nós sabemos, por exemplo, que se for comparar a capacidade, a visão nossa e de um gavião, por exemplo, a capacidade de percepção, isso em visão, do gavião a distância é maior do que a do ser humano. Gavião, águia, enfim, esses animais que enxergam longe pra caralho. Eles conseguem enxergar às vezes a quilômetros de distância e nós seres humanos não conseguimos. Eu, por exemplo, agora tá à noite, não tô conseguindo enxergar porra nenhuma lá fora. Para resumir. Outro exemplo, nós e os morcegos, ou animais noturnos. Nós, seres humanos, quando estamos em um ambiente que não tem luminosidade, a gente não consegue enxergar nada. E pelo fato da visão ser o principal sentido no animal humano, nós acabamos meio que ficando perdidos quando está de noite e não tem luz. Já, por exemplo, outros animais do tipo gato,
ou morcego, que ele consegue enxergar, entre aspas, as coisas através de vias sonoras e tal, que aliás é outra coisa que nós não conseguimos captar, as vias sonoras que os morcegos emitem, eles conseguem lidar muito melhor na escuridão do que nós, seres humanos. Ou seja, a gente não precisa ir muito longe para a gente perceber que os nossos sentidos, a nossa capacidade de percepção é limitada. Através de exemplos simples a gente consegue perceber isso. E não somente a nossa capacidade de percepção é limitada, como também a nossa capacidade, às vezes até de compreensão é limitada. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas já tiveram a sensação de que às vezes você vai tentar compreender alguma coisa ou algum pensamento, ou vai tentar pensar sobre a realidade das coisas, vai tentar pensar sobre o que é de fato tudo isso daqui, ou qualquer merda, enfim. E aí quando você está pensando, simplesmente sua mente trava, ou você chega em um certo ponto da sua linha de pensamento em que dá meio que uma tela azul no computador, você trava e você não consegue ir para frente. Então, a nossa capacidade humana, não somente esse exemplo que eu dei agora, mas em diversas outras coisas nós não conseguimos compreender. Por exemplo, o conceito de Deus também, que a gente criou, ou que já existe inexoravelmente na mente humana. Enfim, o conceito de Deus é algo que não entra na nossa... Não é que não entra na concepção, mas é algo que o ser humano não consegue compreender, pelo menos não de maneira completa. Por quê? Porque é algo que está além da compreensão humana, é algo que transcende até, quem sabe, a dimensão do universo, é algo que transcende a compreensão do universo, do que seria o máximo que a mente humana consegue compreender, seria o universo que a gente vive. O conceito de Deus é algo que entra até em realidades alternativas, digamos assim, porque a única forma de Deus vencer o paradoxo de poder fazer tudo, e podendo fazer tudo, isso significa que ele... eu ia entrar no exemplo agora, mas eu ia ter que dar um exemplo que ia durar meia hora. Enfim, Deus é um negócio tão transcendental, o conceito de Deus, a existência divina é algo tão complexo para a mente humana assimilar, que também a realidade alternativas é algo tão complexo para a mente humana assimilar, que a mente humana chega em determinado ponto e depois desse ponto ela não consegue avançar. E aí que entra muitas vezes a fé, ou a tradição, a cultura, enfim. O que eu quero dizer resumidamente, a realidade a realidade é subjetiva, é pessoal, é limitada e é muitas vezes condicionada por nós mesmos, através de crenças, através de limitações corporais, limitações físicas mesmo, que a gente escolhe ou não ter, por limitações muitas vezes sociais, limitações às vezes até que eu ou você, a gente nem imagina que possam existir, enfim. Essas são as principais características da realidade. E, infelizmente ou não, eu acredito que a maioria das pessoas, na verdade, elas se perdem na realidade. Elas enxergam aquilo que elas estão enxergando como a verdade. Elas acham que aquilo que elas estão enxergando, aquilo que elas pensam, qualquer coisa que é relativa a elas é a verdade suprema, é o Matrix por trás das coisas, é XY, elas consideram como absoluto aquilo que elas veem, aquilo que elas ouvem, aquilo que elas pensam, que elas acham. Enfim, eu acredito que a realidade muitas vezes tem uma relação entre realidade e o ego, porque muitas vezes eu acredito que o ego se apropria da nossa realidade, da nossa capacidade de assimilação das coisas, ele se apropria disso para transformar isso numa ferramenta de ego, para fazer você se achar por XYZ motivos, ou para fazer você achar que você é superior às pessoas, ou fazer você
justificar uma antissocialidade, entre aspas, causada por um sentimento de superioridade, enfim. Eu acredito que o conceito meu de realidade está muito ligado à minha, pelo menos minha concepção de ego, porque muitas vezes as pessoas confundem a realidade com a verdade. E agora eu vou entrar no segundo conceito, a verdade. A verdade, em primeiro lugar, a verdade é algo que eu, pelo menos eu acredito, que nenhum de nós sabe o que é. A verdade é as coisas em si. Como o exemplo da gente olhando para um objeto. Quando a gente vê um objeto com a nossa visão, a gente está vendo o objeto exatamente com a nossa visão. A gente está vendo o objeto através da nossa capacidade visual, de visão, de ver o objeto. Mas quando a gente olha para esse objeto é realmente o que a gente está vendo? Ele é realmente em si, a coisa em si, é realmente esse objeto que a gente está. Esse objeto, o que eu estou querendo falar é o seguinte: esse objeto que a gente está vendo, que a gente toca e etc., realmente é da maneira como a gente está vendo? Realmente é da maneira como a gente está tocando? Será que não pode haver um erro ou uma limitação, como eu disse, na nossa capacidade de compreender como que é esse objeto? Será que esse objeto em si ele não tem uma natureza interior que é diferente daquilo que a gente está enxergando? Não estou falando de alma, mas eu estou falando isso daqui que a gente está enxergando é realmente isso daqui que a gente está enxergando? E aí justamente que a gente entra no que eu chamo de verdade, que não seria exatamente questionar se isso daqui é realmente isso daqui, mas seria tentar enxergar por trás disso daqui. Então seria basicamente você enxergar, você ver algo e ter noção de que aquilo que você está olhando, de aquilo que você está enxergando, não necessariamente é a verdade, mas não necessariamente não é a verdade. Ou seja, cria um paradoxo, uma dúvida eterna, eu diria, de pensar, será que isso daqui é realmente isso daqui? E aí depois você pensar, isso daqui, para mim, é realmente isso daqui, porém pode ser que não seja isso daqui. Eu não sei se vocês vão entender, eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. Eu sei que talvez esteja meio complicado, mas é que eu não sei como falar isso de uma maneira mais simples. A verdade, resumindo, a verdade seria basicamente no exemplo do prédio, que tem lá os 4 lados e tem uma pessoa olhando para cada lado. A realidade seria a visão individual de cada pessoa do que a pessoa está vendo. Já a verdade, nesse caso, seria você pegar as 4 visões e somar as 4 visões. Ou seja, você falar, na verdade ainda não seria verdade, mas enfim, estaria mais próximo da verdade a gente pegar a visão das 4 pessoas e somar a visão das 4 pessoas, ao invés de colocar só uma opinião ou um ponto de vista sobre o que é aquilo. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, a realidade vai ser a visão individual, por exemplo, aquele lado é azul, pronto, essa é a realidade. Já aquilo que está mais perto da verdade seria você pegar as 4 opiniões e falar, tal pessoa olhou para tal lado e viu tal lado azul, tal pessoa olhou para tal lado e viu tal lado tananã, tal lado tananã. E aí juntar isso daí e falar, isso daí possui 4 lados. Um lado é de cor tananã, outro lado é de outra cor tananã, e isso passar por investigação, isso passar pelo olhar de outras pessoas, além dos 4, para ver se essas outras pessoas também veem aquelas cores que as primeiras pessoas falaram que estão lá. E ainda assim, eu acredito que ainda assim não vai ser 100% confiável de que a verdade é aquilo lá, por questões empíricas de limitações empíricas. Como eu disse, a nossa visão muitas vezes é limitada, a gente possui um certo número de cores que a gente consegue ver, e pode ser que existam mais cores além das cores que a gente vê,
Nós possuímos também uma capacidade auditiva limitada. Os morcegos, por exemplo, a gente não consegue ouvir os morcegos se comunicando, mas a ciência sabe que os morcegos se comunicam através de ondas sonoras que a nossa audição não consegue captar. Enfim, a verdade, como eu disse, eu acredito que nós, seres humanos, principalmente individualmente, a gente não consegue, nunca conseguirá provavelmente chegar na verdade, chegar no estado de falar isso é a verdade, isso é imutável. Eu acredito pessoalmente. Outra coisa é que a verdade, enquanto que a realidade é pessoal e subjetiva, a verdade é quase o contrário disso. A verdade é absoluta, creio eu, é absoluta e não pessoal. Ou seja, a verdade existe por si mesma e independente de nós. A verdade existe independente do que nós consigamos ou achamos sobre tal aspecto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, independente das nossas limitações e das nossas concepções, crenças, opiniões, blá blá e tal, a verdade é por si só, ela simplesmente é. E ela não entra no conceito de moral humana, de ética humana, porque ela simplesmente é. Ela é independente, ela é imoral no sentido de que ela não é sujeita ao nosso conceito de certo ou errado. Enquanto que a realidade, a nossa realidade, muitas vezes ela pode ser submetida à nossa moral, a realidade ela é imoral, mas não no sentido de imoral de estar errado, moralmente falando, mas no sentido de que a verdade simplesmente é e acabou. Ela não está nem aí para a nossa opinião, não porque ela tenha uma consciência e fale, não tô nem aí. Não necessariamente, mas porque ela é e acabou. Ela existe e possivelmente ela existe antes mesmo de nós existirmos. E aí que entra a possível relação entre a verdade e a metafísica. E quando eu falo metafísica, eu estou falando também no possível conceito ou na possível existência de Deus. Agora vamos tratar da verdade no campo metafísico. Então, basicamente, a realidade é subjetiva, pessoal e que varia de pessoa para pessoa. Cada um tem sua realidade, não necessariamente todo mundo está errado, mas também não necessariamente está todo mundo certo. Enquanto que a verdade, ela independe de nós, ela simplesmente existe, ela é absoluta e ela é aquilo que está por trás das nossas... Ela não somente é aquilo que a gente capta, mas também todo o resto, tudo aquilo que nós não conseguimos captar. Ou seja, a verdade é não somente a ponta do iceberg que a gente consegue enxergar, mas também toda a parte que está embaixo do iceberg. E aí, juntando a parte que a gente consegue captar, que seria a parte pessoal, científica, blá blá e tal, junto com a parte que a gente não consegue captar e que talvez nunca vai conseguir captar, tudo isso daí seria a verdade. Ou seja, tem coisa pra caralho, muita coisa mesmo que o ser humano não sabe e possivelmente nunca saberá. Agora, a relação entre verdade e metafísica. Eu acredito, não digo que mas lanço a possibilidade. Eu acredito ser possível de que haja uma relação entre a verdade das coisas em si e uma possível existência divina. Por quê? Porque como nós sabemos que a nossa capacidade de compreensão das coisas é limitada, isso traz à tona de que nós possivelmente precisaríamos adentrar em outro campo, um campo de conhecimento não racional, um campo talvez de fé, para poder chegar num conhecimento mais próximo de como as coisas realmente são, de como seria a verdade. Ou seja, a gente teria, por razões, pelo motivo de que nossa razão é limitada, nós teríamos que transcender a razão, possivelmente transcender a razão através da fé ou
não sei, de tiros no escuro, enfim, a gente teria que transcender a razão, o limite racional, para um outro ponto, um ponto até de aposta, para, quem sabe, conseguir chegar mais próximo da verdade. Eu não digo que chegaria na verdade, mas chegaria mais próximo da verdade. Então, a fé, seja fé em Deus, seja fé, sei lá, a fé, enfim, possivelmente a fé seria um requisito necessário para a gente transcender a nossa capacidade de percepção da realidade e chegar mais próximo da verdade. Por quê? Porque a fé é uma das únicas coisas que conseguem transcender o limite, a barreira racional. A fé vai além do que é racional. E quando eu falo fé, eu não estou falando a fé ignorante, a entre aspas fé da maioria das pessoas. Eu estou falando da real fé, da fé racional, da fé que é embasada em argumentos, da fé que percebeu que em determinado ponto a mente humana não consegue mais ir para frente, a mente humana tem a limitação e se a gente ficar só no racional, a gente vai ficar, por exemplo, aqui tem um muro, se a gente ficar só no racional, a gente vai ficar batendo no muro eternamente. Sendo que a fé seria basicamente a gente abrir um buraquinho no muro da razão, e a gente espiar brevemente o que tem por trás desse muro. E aí pode ser que a gente abrindo esse pequeno buraco no muro e a gente observando, nem mesmo que o buraco seja pequeno, o que exista além desse muro, que é as nossas limitações empíricas, a gente consiga, não necessariamente a gente vai enxergar a verdade com certeza, mas a gente vai ter um ponto que vai além da razão, um ponto que vai um pouco mais distante do que o muro. Então a gente não necessariamente vai chegar à verdade, mas a gente vai chegar um pouco mais próximo da verdade. Porque, como eu disse, eu acredito que a verdade vai mas tão além da capacidade de compreensão humana e tão além do que existe nesse plano em que a gente vive. A verdade é tão, sabe, é tão além, eu não tenho outra descrição. A verdade é tão além, ela é simplesmente tão além que porra, eu não tenho como explicar. Aí, ó, já entrou no bug da tela azul. A verdade é algo tão absoluto e tão irreal para a mente humana que, quem sabe, a fé abriu um pequeno buraquinho na parede daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é empírico para a gente, seria talvez uma das pouquíssimas formas de chegar um pouco além da nossa capacidade de pensamento e raciocínio, que, como eu falei e argumentei, é limitado. Então, resumidamente, resumo desse podcast: a realidade é aquilo que nós, fazendo uma analogia, é aquilo que nós conseguimos ver. A verdade é aquilo que uma unidade transcendental, Deus ou qualquer outra coisa, vê lá de cima, lá da puta que pariu. Ou seja, a verdade é não somente o que eu estou enxergando. Isso daqui que eu estou enxergando pode também ser a verdade, mas não é só isso. A verdade é o que eu estou enxergando, é o que existe fora do planeta Terra, é o que existe em outra galáxia, é o que existe em uma possível outra dimensão, é o que todos os seres humanos estão enxergando nesse momento. Tudo isso possivelmente faz parte da verdade, que é essa existência. Então, por isso, não necessariamente o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente sente está errado. Não necessariamente. Porém, não necessariamente o que a gente vê, o que a gente pensa, o que blá blá blá, também está certo, também é a verdade absoluta. E isso eu acho que é um pensamento interessantíssimo, não somente por si só ele é interessante, mas também é algo interessante para a gente levar até para a vida prática, com relação às opiniões que são divergentes, com relação a coisas que a gente vê por aí que não batem com aquilo que a gente acredita. Eu não estou dizendo para você aceitar
tudo que você vê, você falar, achar que a sua opinião está errada sempre. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que esse pensamento que eu estou tendo sobre a realidade é a verdade. Eu acho que tudo isso envolve coisas tão grandiosas que isso pode ajudar na nossa compreensão de quão pequeno nós somos. E a partir dessa compreensão, isso ajudar a gente a ter um pouco mais de humildade, não somente com relação a gente, mas também com relação ao mundo que nos cerca. O mundo que nos cerca, e não somente o mundo, mas todo o universo, tudo que existe nessa nossa realidade, é algo gigantesco, é algo que vai muito, mas muito, mas muito, mas muito além da nossa capacidade individual de compreensão. E a gente realmente compreender esse fato ajuda a gente a ter um pouco mais de humildade, ajuda a gente a ter a simplesmente não é tolerar mais, mas é a gente levar a vida mais numa, sabe, levar a vida mais numa boa no sentido de da gente perceber que não necessariamente a gente está certo sempre, não necessariamente a outra pessoa é burra, não necessariamente eu sou alguém mais inteligente do que a maioria das pessoas, não necessariamente. Por quê? Porque quem sou eu para dizer que a pessoa está vendo daquele ponto de vista onde a pessoa está, que é totalmente diferente do meu ponto de vista, tem outros fatores psicológicos, a pessoa tem outras limitações que são diferentes da minha. Quem sou eu para falar que a visão dela com certeza está errada? Pode ser que esteja errada, mas assim como a visão dela possivelmente está errada, a minha visão também, muito possivelmente, também está errada. A partir do momento em que a gente tem noção, a gente toma consciência de quão limitada é a nossa capacidade, a nossa capacidade de ação, reação e percepção e afins, a gente passa a ver que, sabe, que não tem motivo pra gente, sabe, ficar puto com opiniões que são diferentes da nossa ou achar que a nossa opinião é a opinião certa e acabou e ponto, foda-se, todo mundo o resto tá errado. Não. A partir do momento que você compreende isso, não estou falando para você abandonar a sua moral, para você abandonar aquilo que você acredita e a sua religião, possível religião, blá blá, enfim, não estou falando isso. Eu só estou falando que a partir do momento que você compreende isso, isso te ajuda a respeitar mais as outras pessoas. E não somente respeitar mais as outras pessoas, mas também respeitar mais os outros pontos de vista. Por quê? Porque assim como você, que a outra pessoa que você acha que está errado, ela tem as limitações dela e talvez os enganos dela, você também pode ter. Simplesmente uma pessoa, por exemplo, você que está olhando para alguma coisa agora, a longa distância, a sua visão pode ser uma visão tal, mas a visão de uma águia, a longa distância, a visão da águia é muito melhor do que a sua, muito, muito melhor do que a sua. E você compreender isso te ajuda a entender que todos nós temos limitações, todos nós temos, aí levando para o lado mais humanista da coisa, todos nós temos limitações, qualidades, enfim e afins. Nossa, caralho. Bom, é mais ou menos esse daí o assunto de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se não entenderam tudo, espero que vocês tenham pelo menos conseguido entender a maior parte das coisas que eu falei. Caso vocês queiram discutir sobre esse assunto, é só comentar. Como eu disse, eu gosto que as pessoas comentem, mas que seja com argumentos, com respeito e blá blá. E é isso aí, gente. Essa é basicamente a diferença entre realidade e verdade. E no final, com essa dica aí para você ser uma pessoa melhor como ser humano. Isso, lógico, baseado na minha visão limitada do que é ser um ser melhor. Enfim, bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, como eu falei, vai ser o karaokê. E eu acho que eu vou fazer ainda essa semana, vai ficar uma merda. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.